Tá rodando aqui. Boa tarde. Hoje, 19 de abril de 2025, estamos iniciando a nossa mentoria de legislação educacional com os assuntos mais cobrados desta tão importante disciplina aí para a área dos concursos públicos do magistério. Eu sou o professor Henrique. Na próxima 1 hora, a gente vai estar comentando aí sobre as principais leis. Sejam muito bem-vindos, né? Essa aula também vai para o nosso canal no YouTube, para você poder assistir, reassistir quantas vezes quiser. Hoje a gente vai falar de muita coisa interessante, beleza? Então, sejam todos aí muito bem-vindos. Eu vou colocar a tela de exibição. Quando vocês estiverem me vendo e vendo a tela de exibição, por favor, vocês me dão aí um joinha, tá certo? Confirma para mim se vocês estão me vendo em uma tela grande, na outra a tela de apresentação. Confere. Pronto, que assim, né, dá para todo mundo visualizar. Show de bola, show de bola. Quem quiser mandar esse link aí para algum amigo, alguma amiga que você quer ver aprovado junto com você, fique à vontade, tá bom? Turma, vamos lá. Algumas considerações aí sobre a prova nacional docente. O prazo original seria até a quinta-feira, né, dia 17 de abril, de adesão dos estados e dos municípios. Estava todo mundo aí na expectativa de que essa lista fosse divulgada, mas ela não foi, e ontem a gente ficou sabendo que eles estenderam o prazo por cerca de mais 2 meses, até o dia 15 de junho, estados e municípios ainda vão poder fazer a adesão. Qual é a conclusão que isso chega, né, que isso traz para a gente? Eu acredito que a adesão foi baixa, né? A adesão foi pequena, que a gente ficou sabendo de fato. Eu fiquei sabendo da rede municipal de São Paulo, de Minas Gerais, aliás, a rede estadual de São Paulo, de Minas Gerais, a rede municipal de São Paulo. A gente pode até argumentar que são redes grandes, né, com muitas vagas, isso é um fato. Mas, assim, a grande maioria dos estados e dos municípios não aderiram, ou então, pelo menos, não publicizaram isso, de que tivessem feito a adesão. Então, agora o MEC estende esse prazo por mais 2 meses em busca aí de que mais estados e municípios comprem a ideia dessa prova nacional docente, que é um dos eixos do programa Mais Professores, né, para tentar atrair professores para a carreira docente. Pergunta aqui já da Elaine: acredita que o de Fortaleza já usará, ela bota aqui, usar a palavra marmota da PND. Fortaleza, pelos indícios que nós tivemos, não vai fazer a adesão nesse ano. Tivemos declarações até públicas de uma vereadora, né, falando que não, que Fortaleza não, nesse primeiro momento, não ia fazer a adesão. Então, não acredito. Acredito, inclusive, que Fortaleza vai fazer uma seleção aí depois do meio do ano, mas é especulação minha, né? Da não sei de fato. Mas, como, né, a gente já vinha falando, essa prova nacional docente ainda não caiu no gosto das redes. Vamos ver se a gente consegue, vamos ver se vão mudar isso nesses próximos 2 meses. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Pensei que fosse aderir por pressão. Eu achei que devido também a essa questão do alinhamento político, eu também honestamente achei que teria, né, alguma que Fortaleza e as principais cidades, os estados que fossem governados, né,
por essa mesma linha ideológica tivessem, mas, por enquanto, em que o Estado do Ceará, você ouviu alguma coisa que irá aderir sobre a rede estadual, eu também não ouvi, Alisson, viu? Outra coisa que causa estranheza na gente, também não, né? O Estado do Ceará, que foi governado pelo Camilo Santana atual, ministro da Educação, por 8 anos, eu pensei que fosse o primeiro, né, que ia aderir, mas também, por enquanto, ainda não. Né? Vamos ver aí. A Adriana levantou a mão, eu vou ouvir a Adriana. Quem tiver mais alguma pergunta aqui, coloca no chat e eu vou já iniciar a aula propriamente dita. Adriana, pode falar. Professor, quando sair essa adesão, você vai enviar para nós a lista das cidades que vão fazer, para a gente aderir? E outra coisa, então vai sair perto da inscrição da gente, né? Também, se for em julho, vai sair perto da inscrição, né? Exato, exato. Se o cronograma original for mantido, as inscrições para os professores iniciam no dia 30 de junho, né? 30 de junho, caso eles respeitem, né, esse cronograma aí, beleza? Pronto, pois tem que sair antes, né? Essa lista da cidade que vai aderir tem que Não, sair antes da inscrição. antes não vai sair, não, já que eles prorrogaram até 15 de junho, antes não sai, não, vai sair depois dessa data. Depois O que dessa eles data, né? O que eles podem fazer é mudar o prazo de início das inscrições. Obrigado, professor. Por nada. Então, pessoal, vamos lá, né? Agora, os assuntos mais cobrados na legislação educacional. Tanto a prova nacional docente, quanto qualquer outra prova para o magistério, vão trazer questões de legislação educacional. Na PND, na parte de formação geral básica, que são 27 questões, teremos questões de didática e de legislação educacional. A gente já fez uma mentoria de didática com os assuntos mais cobrados, e agora a gente está fazendo de legislação educacional. Vamos lá. Eu separei aqui para vocês as temáticas que eu considero mais importantes, certo? Vamos lá por ordem. Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a LDB, né, o normativo, a legislação mais cobrada. Constituição Federal, o Plano Nacional de Educação, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o financiamento da educação, aí nós temos 3 momentos, nós temos o Fundef, o Fundeb e o novo Fundeb. Coloquei a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que nos últimos 2, 3 anos vem caindo muito mesmo, muito. Coloquei parâmetros curriculares nacionais e diretrizes curriculares nacionais, e, por fim, eu coloquei leis complementares, né, que podem cair, resoluções, portarias, né, leis recentes, como, por exemplo, a lei número 15.100, que proíbe a utilização de aparelhos celulares dentro das escolas. Enfim, você pode pegar o plano municipal de educação daquele município que você vai fazer o concurso, como o plano estadual de educação do estado de Ceará, quem vai fazer o concurso da Paraíba, o plano estadual de educação da Paraíba, enfim, leis complementares que podem vir sendo cobradas no teu concurso, tá bom? Eu vou falar sobre cada uma destas leis. Quem tiver alguma dúvida, levanta a mão que a gente vai tirar, tá bom? Então, bora começar. Primeiro, vamos falar sobre a LDB, nossa Lei de Diretrizes e Bases. LDB. Pessoal, vocês sabem quantas LDBs nós tivemos na história do nosso país? Vamos começar logo com essa pedrada. Quantas? Quem é que pode me dizer? Eu começo pela LDB porque ela é a mais cobrada. Muito bem, o Breno colocou aqui, nós tivemos 3. Perfeito. Pessoal, a primeira LDB é a lei número 4024/61. Para quem não sabe, essa LDB, ela tramitou no Congresso durante 13 anos. Originalmente, ela vai para o Congresso, né, Nacional, enfim,
em 1948 e a aprovação dela só se dá em 61. Então, muito tempo tramitando. A Elaine falou que aprendeu comigo no aulão. Massa. Essa LDB, pessoal, ela dividia a educação da seguinte forma, ó. Nós tínhamos, ela dividia em graus. Nós tínhamos o grau primário, e nós tínhamos o grau médio. O grau primário era a escolaridade obrigatória, da primeira à quarta séries, dos 7 aos 10 anos. Eu cresci ouvindo a minha avó dizer o seguinte, ó, na minha época eu estudei só até a quarta série e valia muito mais do que os estudos de hoje em dia, ela falava isso. Mas por quê? Porque na época dela, a educação obrigatória era só da primeira à quarta série, 7 aos 10 anos, esse era o antigo ensino primário. Hoje, equivaleria mais ou menos ao ensino fundamental, anos iniciais, certo? 7 aos 10. Professor Henrique, o grau médio? O grau médio tinha duas divisões. O grau médio ele era dividido no ginásio, né? Ensino ginasial, e nós tínhamos o colegial. O ginasial, pessoal, equivaleria da 5ª à 8ª séries. Aí, mais ou menos não, né? Dos 11 aos 14 anos. Hoje, seria o ensino fundamental, anos finais. E, por fim, nós tínhamos o colegial. O colegial, primeiro, segundo e terceiro anos, 15 aos 17 anos, o que equivale hoje ao ensino médio, ok? Mas, mais uma vez, o ginásio e o colegial não eram obrigatórios, os cursavam quem tinha dinheiro, dificilmente alguém aí da classe menos favorecida tinha acesso ao ginásio e ao colegial. Beleza? Essa é a organização na primeira LDB. A primeira LDB ela foi muito curta. Ela só dura de 61 até 1971, quando nós temos a nossa segunda LDB, que é a lei número 5.692/71. Essa LDB também era dividida em graus. Só que essa aqui ficou bem mais famosa, porque nós tivemos o ensino de primeiro grau, tem pessoas que até hoje falam assim, e nós tínhamos o ensino de segundo grau, né? Quem é que nunca ouviu a expressão, fulano faz o primeiro ano do segundo grau, o segundo ano do segundo grau, ficou bastante famoso isso. Essa segunda LDB, além dessa novidade, ela traz também a instituição da educação técnica no nosso país. Essa foi a principal função da LDB, o ensino técnico. A tendência tecnicista teve aqui um grande viés e uma grande influência pautada aí nos preceitos behavioristas do Skinner, da neutralidade científica. O ensino de primeiro grau, pessoal, ele elevou a escolaridade obrigatória. A escolaridade obrigatória passou a ser da primeira à 8ª séries. Ou seja, o ensino de primeiro grau, ele uniu o antigo ensino primário e o ensino ginasial. Então, a escolaridade obrigatória ficou sendo dos 7 aos 14 anos. 7 aos 14 anos. Hoje, equivaleria mais ou menos a todo o ensino fundamental, tanto os anos iniciais quanto os anos finais. E o ensino de segundo grau seria o ensino médio, não é isso? Primeira, segunda e terceira séries
dos 15 aos 17 anos. O ensino de segundo grau não era obrigatório, beleza? A segunda LDB, ela fica válida de 1971 até 1996. Ela durou 25 anos. Pergunta aqui da Elaine, é obrigatória. É nessa segunda LDB que entrou a Moral e Cívica e a OSPB? Exatamente, foi nessa segunda LDB. Também tivemos a instituição da educação artística, certo? Então, eram componentes curriculares previstos aí na segunda LDB, disciplinas. Aí, turma, a gente teve todo esse passo a passo até nós chegarmos na atual LDB, Lei número 9.394/96, que institui, né, originalmente, 2 níveis para a nossa educação. O nível da educação básica e o nível do ensino superior, certo? Pego no Claudemir. O segundo grau não era obrigado nessa segunda LDB? Não, Claudemir. A matrícula, não, né? Tanto é que quando a Constituição ela é aprovada em 88, um dos deveres do Estado é o quê? A progressiva universalização do ensino médio gratuito, né? E se mantém até os dias de hoje. Você tem uma ideia, o ensino médio ele só passa a ser obrigatório em 2013, só tem 12 anos da obrigatoriedade do ensino médio. Beleza? E aí, pessoal, a atual LDB, nós temos 3 etapas para a educação básica. Nós temos a educação infantil, que pela primeira vez é mencionada. A gente viu que nas 2 LDBs não se tinha essa preocupação com a educação infantil. Educação infantil dividida em creche e pré-escola, né? São as 2 fases. Nós temos o ensino fundamental, que também tem 2 fases, anos iniciais e anos finais. E nós temos o ensino médio, que segue dividido em séries. Primeira, segunda e terceira séries. Beleza, pessoal? Então, essa é a atual configuração de escolaridade que nós temos. Sobre a LDB, fora isso daqui, você ainda tem muita coisa para estudar, como as finalidades, os princípios, os deveres, né? As incumbências são obrigações da União, dos estados, dos municípios, dos estabelecimentos de ensino, dos docentes. É fundamental que você estude também todas as características da educação básica, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, que você compreenda quem são os profissionais da educação lá no artigo 61, que você compreenda o que são as despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica, lá no artigo 70. Então, a LDB é muito extensa, tem 92 artigos, e você precisa compreender os principais. Estudar sobre as modalidades, educação de jovens e adultos, educação do campo, educação especial, beleza? Então, todo esse passo a passo é fundamental que você percorra. Tranquilo, pessoal? Então, a gente vê aqui o tópico 1, LDB. Alguma pergunta ou podemos ir já para o segundo? Esse material aqui que eu estou comentando, eu vou disponibilizar nos grupos, tá certo? Quando terminar a aula. E como eu falei, a gravação também vai para o canal do YouTube. Segundo, vamos falar agora de Constituição Federal. Constituição Federal. A nossa Constituição, turma, ela é do ano de 1988. Quem é que sabe aqui quantas constituições nós tivemos na história do nosso país?
Quem é que arrisca dizer? Nós tivemos 7 constituições, 7. A atual, ela é conhecida como Constituição Cidadã, beleza? E ela marca um período muito importante, que é o chamado período de redemocratização no pós-ditadura militar. A Constituição do Brasil, ela é uma das mais emendadas do mundo. O que é isso? O texto original, aprovado lá em 88, ele já passou por inúmeras transformações, inúmeras modificações, através das chamadas PECs, Propostas de Emendas à Constituição. Para elas serem validadas, elas precisam ser aprovadas por 3/5, tanto da Câmara dos Deputados, como lá no Senado. A aprovação em 2 turnos em cada casa, e depois ainda vai para a sanção presidencial, beleza? Falando em educação, você tem que estudar os artigos 205 a 214. São 10 artigos. A Constituição, eu costumo dizer que ela não é tão difícil, porque ela é curta, né? A parte aí da educação. Um PDF são 3, 4 páginas. Você estuda, né? Tirando aí, vamos dizer assim, uma semana para estudar, fazer a leitura várias vezes, marcar as principais partes, escrever, resolver questões, você consegue ter um bom domínio dessa parte aí. Tranquilo? Eu vou destacar aqui para vocês os principais artigos. O artigo 205, por exemplo, tá aqui, ó, artigo 205. Ele fala das finalidades da educação. A educação tem quantas finalidades, pessoal? Quem é que pode me dizer? Quantas finalidades? Em 3 finalidades. 3. O artigo, ele é, né, o texto dele é bem conhecido. Começa assim: a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, né? Com a colaboração da sociedade, mais ou menos assim, né? Aí apresenta depois as 3 finalidades, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, essas 3 finalidades você precisa ter na ponta da língua. Tranquilo? Então, é um artigo bastante cobrado. Artigo 206. Princípios. Na Constituição, nós temos 9 princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, bem conhecido. Na LDB, pessoal, nós temos mais 6, nós temos 15 princípios lá. O que são princípios? São formas de se garantir uma qualidade mínima para a nossa educação, né? Se esses princípios forem cumpridos de fato, então nós vamos sim ter uma educação de qualidade. Como eu falei, a Constituição tem 9. Fora isso daqui, gestão democrática, piso salarial para o magistério, coexistência de instituições públicas e privadas. Enfim, tem muita coisa aí, e é uma questão muito recorrente em provas, pedir para você analisar quais daqueles pontos ali são de fato princípios, né? Tem muita questão de VOF, beleza? O artigo 207 fala das instituições privadas, não cai muito. Artigo 208, muito cobrado, fala dos deveres do Estado. Aí, muito cuidado. Sempre que você pegar a palavrinha Estado com E maiúsculo, que é esse caso aqui, significa o Estado maior, o regime de colaboração. União, estados e municípios, beleza? Então, aqui são uma série de atribuições que eles precisam seguir.
como primeiro, né, garantir, né, a escolaridade básica obrigatória da pré-escola até o ensino médio. Se o prefeito, o governador, o presidente não estiverem garantindo isso, eles podem incorrer em crime de responsabilidade, improbidade administrativa, beleza? Aí depois nós temos o artigo 209, aliás, pessoal, desculpa, eu confundi, o artigo 207 fala do ensino superior e o 209 que fala das instituições privadas. O artigo 210 fala sobre a Base Nacional Comum Curricular, né? Lá desde 88, então, já trazia a previsão dos conteúdos mínimos e mais uma parte diversificada, primeiramente para o ensino fundamental. O artigo 211 fala sobre o regime de colaboração. Regime de colaboração, como eu destaquei para vocês, é a total interação entre estados, municípios e União. Fala aqui o que é responsabilidade de quem. Por exemplo, os municípios, eles vão oferecer educação infantil e ofertar e garantir com prioridade o ensino fundamental. Os estados vão assegurar o ensino fundamental e com prioridade o ensino médio. E a União vai ofertar o ensino superior, beleza? Quem não está conseguindo ver o slide deve ser a internet. Sai e entra novamente para acreditar que dê certo, viu, Edilene? Aí, pessoal, nós temos o artigo 212, aqui já começa a falar do financiamento da educação. Tá só financiamento, fica melhor. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, questão dos estados e dos municípios, quanto eles precisam investir em educação todos os anos? Estados e municípios, bota aí para mim no chat. Estados e municípios. 25%, muito bem. E a União, quanto? E a União, 18%. Então, isso são temáticas muito recorrentes e esse assunto começa a falar disso daí. Aí nós também temos o artigo 212-A, que fala do mecanismo do Fundeb, que a gente vai falar ainda daqui a pouco. O artigo 213 fala da questão das instituições filantrópicas e tal, não costuma cair muito. E, por fim, nós temos o artigo 214, que fala do Plano Nacional de Educação, que deve ter seus objetivos, estratégias, metas, ok? E diretrizes. Então, isso daí é o principal da Constituição Federal que você precisa dominar. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos ir para a próxima? Então, bora lá. Terceiro ponto que eu destaquei para vocês, que eu terminei a parte de Constituição falando, é o Plano Nacional de Educação. Muita gente não sabe, pessoal, mas o Plano Nacional de Educação, o atual, ele não é o primeiro da história do nosso país. A gente teve um anterior, com a Lei 10.172, o primeiro PNE, ele vigorou de 2001 a 2010, mas ele é muito pouco cobrado, então, estou apenas aqui citando para vocês a título de informação. O atual PNE, ele foi aprovado por essa lei aqui, gente, ó. Lei número 13.005/14. O PNE, lá no artigo 214 da Constituição, ele é decenal. De modo que, como ele começou em 2014, ele deveria finalizar em 2024. Mas isso não aconteceu. Nós tivemos aprovada a Lei 14.934,
e colocou a ampliação do PNE. Ele está valendo agora até 31 de dezembro do atual ano, 2025, certo? E para quem não sabe, está tramitando no Congresso um novo PNE. Se ele for aprovado esse ano, acredito eu que ele vai passar a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2026, também com duração de 10 anos, mas vamos aguardar. Esse PNE atual, está valendo, ele traz para a gente 10 diretrizes, 20 metas e 255 estratégias. Para cada meta, você tem um conjunto de estratégias. Se essas estratégias forem cumpridas, a meta vai ser alcançada, vai ser batida. O que é que acontece? E dessas 20 metas aí, a gente só teve cumprida uma meta, a meta 13, que fala da docência no ensino superior. Ela nem diz respeito diretamente a nós que atuamos na educação básica. Eu acredito que seja um dos motivos que a gente teve essa prorrogação desse PNE por mais um ano, para ver se conseguir alcançar aí mais algumas dessas metas, mas eu honestamente não acredito muito. E eu não sei se vocês estão sabendo, o PNE que está tramitando, esse daqui tem 20. O novo PNE especula-se que ele vai ter 58 metas. 58. Ora, se de 20 só uma foi cumprida, vamos ver 58, né? Enfim, é até complicado falar, né? Mas é isso daí que está posto para a gente, certo? O PNE, a gente tem que saber, principalmente, o que é uma diretriz e o que é uma meta, para a gente não se confundir lá na hora da prova. Se você pegar as 10 diretrizes do PNE, vamos pegar a primeira. Erradicação do analfabetismo. Erradicar é acabar, extinguir, né? Só que tem lá, erradicação do analfabetismo. Ele não fala quando, né? Ele não estipula um ano, nada disso. Diferentemente da meta. Qualquer meta, pessoal, independente de ser de educação ou não, ela precisa de um valor numérico. Quando vai acontecer? Quanto vai me custar? Enfim, por exemplo, eu quero comprar um carro, o carro custa 50 mil reais, um exemplo. Eu quero juntar esse dinheiro em, sei lá, em 10 meses. Cada mês eu tenho que guardar 5 mil reais. Então, assim, eu tenho o valor, né, que eu tenho que guardar, por quanto tempo, quanto o carro custa. Então, toda meta tem algo quantificável, um valor percentual, vamos dizer assim, que no caso, eu falei de alfabetização, meta 5 do PNE, lá diz o seguinte, ó, alfabetizar todas as crianças, ou seja, 100%, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Então, ou seja, eu sei quando, né, no final do PNE 2024, o percentual 100% e em que série? 3º ano. Então, a meta deixa bem claro para a gente. Essa é a principal diferença. Professor, são 255 estratégias. Eu tenho que saber tudo? Não, fica complicado eu dizer que você tem que saber todas as estratégias. Mas as diretrizes e as metas você precisa saber, porque são muito cobradas. Certo? Alguma pergunta sobre o PNE? Tranquilo? Maravilha. Vamos então para o próximo. Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. ECA. O ECA, pessoal, ele foi aprovado pela Lei número 8.069 de 1990. O ECA, ele é a segunda lei mais antiga que fala sobre a educação. Ele não fala só sobre a educação, claro, ele fala sobre um monte de coisa, mas
ele é a segunda lei, só perde para a Constituição. A LDB veio só 6 anos depois, que a gente já viu aqui em 96. Se eu perguntar para vocês qual é o grande objetivo, qual é a finalidade do ECA, vocês colocariam o quê? Dia desse, lá no Instagram, na caixa de perguntas, eu recebi essa indagação aí. Qual é o objetivo, qual é a principal, né, atribuição do ECA? Pessoal, já trazem para a gente lá no primeiro artigo do ECA, no artigo 1º. O ECA, ele é o responsável, ele visa, né, garantir a proteção integral da criança e do adolescente. Essa é a grande finalidade, atribuição do ECA, a proteção integral. Beleza? Aí lá no artigo 2º, ele discrimina para a gente o que é criança e o que é adolescente de acordo com as idades. Vamos lá. Artigo 2º. Criança vai de 0 a 12 anos incompletos. Observe essa palavra incompletos. Tem que ter. Se não tiver, está errado. 0 a 12 anos incompletos. E adolescente vai de 12 a 18 anos. Nem tem a palavra incompletos e nem completos. Termina em a palavra anos, beleza? Do artigo 1º ao artigo 6º, nós temos as disposições preliminares. A gente viu aqui os 2 primeiros, né? Aí depois coloca uma série de direitos que as crianças têm: educação, saúde, dignidade, respeito, direito a uma família, enfim, vários. E também fala que a criança ela tem primazia absoluta, tem prioridade em relação às políticas públicas, sociais, econômicas, enfim, um monte de coisa. A criança tem essa prioridade absoluta. Do artigo 7º até o artigo 60, nós temos esses direitos fundamentais discriminados. E a educação vem nessa esfera aí. A educação, ela está presente lá nos artigos 53 ao 59, os artigos da educação. Então, você precisa dominar todos esses artigos aqui, só que eu tenho uma boa notícia para vocês. A maioria desses artigos estão presentes tanto na Constituição quanto na LDB. Então, são artigos que vocês têm familiaridade, certo? Depois, ó, o que cai bastante também, os artigos 60 a 69, que fala da questão do trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Criança pode trabalhar, criança? Criança pode trabalhar? Pode não, em nenhuma situação. O adolescente é que pode trabalhar, né? A partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, respeitados os seus direitos trabalhistas e previdenciários. Então, muito cuidado. Criança não trabalha em hipótese nenhuma. Ok. Aí eu tenho que chamar a atenção de vocês. Essa parte aí da educação do ECA não tem caído mais com frequência, porque, como eu falei, é praticamente um repeteco da Constituição e da LDB. Então, as bancas estão priorizando outros aspectos do ECA. A parte da saúde, a parte da adoção, do acompanhamento materno, do conselho tutelar.
das atribuições de um conselheiro tutelar, essa questão do trabalho que eu mencionei. Então, deu uma estudada no ECA. O ECA também já estava previsto na Constituição, lá no artigo 227. Beleza? Então, leizinho bem importante, o ECA. Alguma pergunta? Vamos para o próximo, né? Então, vamos nós. Bora para a parte do financiamento da educação. Financiamento da educação. Aí aqui, pessoal, como eu falei, né, na apresentação dos temas de hoje, a gente pode dividir em três partes. Fundef, com F no final. Fundeb, com B no final. E o atual, o novo Fundeb, também com B no final. Gente, o Fundef, como o nome já é bem sugestivo, ele trouxe recursos para o ensino fundamental apenas. Certo? Apenas professores que lecionavam na segunda etapa da educação básica. O Fundef, ele vigorou de 1996, desculpa, de 1998 até 2006. Portanto, ele durou 9 anos. Ele foi aprovado no governo Fernando Henrique Cardoso, com o ministro da Educação, o Paulo Renato Souza. Né? O Fundef, ele previa que 15% dos principais impostos seriam destinados à educação. 15%. Peraí. 15% dos impostos. Beleza? Aí, né, o Fundeb, ele é composto por IPVA, ICMS, ITBI, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios. Basicamente, são 8 impostos que compõem, né, o antigo Fundef, que se manteve no Fundeb e no novo Fundeb. Beleza? Em 2006, nós tivemos a emenda constitucional número 53. Essa emenda constitucional, ela cria o Fundeb. Esse Fundeb é um fundo bem mais robusto que o Fundef. Ele vigorou de 2007 até 2020 e ele já trouxe recursos para toda a educação básica. As 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, bem como as modalidades. Certo? Aqui ele já trouxe como 20% dos impostos. Já teve um acréscimo aí bem significativo, né? E os professores de toda a escolaridade básica iriam receber. Exatamente, Graça, já foi bem mais abrangente. Aí é sempre bom destacar que desse dinheiro que vinha, 60% para o pagamento dos professores, apenas dos professores, e 40% para manter e desenvolver a educação básica. Beleza? Certo? Fundeb, ele foi muito importante, ele é uma lei, ele é uma lei para valorizar de fato, em princípio, os professores, né, os profissionais do magistério. Hoje em dia,
Pessoal, deu uma travada? Foi isso? É a minha internet que tá ruim esses dias, mas voltou já. Vamos lá, continuando. O novo Fundeb, pessoal, ele já traz, né, para todos os profissionais da educação. Professor Henrique, quem são os profissionais da educação? Está lá no artigo 61 da LDB. Né? Pessoal da gestão, coordenadores, diretores, secretários também se enquadram e outras categorias. O Fundeb, pessoal, o novo Fundeb, ele começa em 2021 e ele já não tem mais prazo de validade. Isso é muito bom. Ele é permanente. Deixa eu colocar aqui para vocês. Permanente. Muito importante isso daqui. Permanente. O Fundeb, pessoal, o novo Fundeb, ele mantém, né, para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio e para as demais modalidades. Ok? Ele também vem com a premissa de 20% dos impostos. A principal diferença dele é na questão da redistribuição. Agora não é mais só 60%, agora é 70% para os profissionais da educação básica, não só mais professores. E 30% para manter e desenvolver a educação básica. O que é manter e desenvolver a educação básica? Criar escolas, reformar escolas, comprar equipamentos, né? Investir em material didático, na questão do transporte. A fala que da Júlia é interessante. Pode ultrapassar os 70%? Pode. É 70% no mínimo para os profissionais da educação. Se quiser, pode utilizar os 100% para pagar os profissionais, sem problema. Os 30% para manter e desenvolver a educação básica que não pode passar. Logicamente que se você utilizar mais do que os 70%, vai diminuir o percentual para manter e desenvolver a educação básica. Beleza? Então, aí essa parte do financiamento, lógico que de maneira resumida para vocês. Tranquilo? Podemos passar para o próximo? Vamos nós. Bora lá. 6 agora vamos falar de BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, a BNCC, ela não é uma lei, mas ela tem força de lei. Força de lei. E o que ela é, professor? Ela é uma resolução. Ela é a resolução número 2 de dezembro de 2017. Ok? Aí, deixa eu ajeitar aqui. Dezembro de 2017. A BNCC, pessoal, primeiro, o conceito de BNCC não é algo novo. Desde a Constituição, lá em 88, já prevê isso daqui. BNCC é o conjunto de aprendizagens essenciais básicas que todos os alunos devem ter acesso, que a gente chama de conteúdos mínimos. Conteúdos mínimos. Essa parte aqui do currículo, ela é fixa. Todos os alunos vão ter acesso, que são as chamadas áreas do conhecimento. Para o ensino fundamental, são 5. Linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. No ensino médio só são 4, a gente não tem a última, o ensino religioso. E o que é que vai variar, professor? A parte diversificada. Parte diversificada, que vai de acordo com a localidade, com a regionalidade onde o aluno mora. Ele vai estudar aqui
a cultura, a economia, o clima, o relevo, a história do local onde ele mora. Aqui também no ensino médio nós temos os itinerários formativos. Aqui é a parte do currículo que o aluno pode escolher, que o aluno vai moldar de acordo com as aptidões dele, de acordo com aquilo que ele acha que vai ser interessante para a vida dele adulta, questão do trabalho, né, da faculdade, enfim, nesse sentido aí. Beleza? Gente, a BNCC, ela trouxe muitas novidades. Educação infantil, por exemplo, ela trouxe agora está me fugindo a palavra, os campos, lembra, os campos de experiência, traz também os direitos de aprendizagem, traz também as faixas etárias. Para o ensino fundamental, como eu falei, ela traz os conteúdos, as áreas do conhecimento, os conteúdos mínimos, mas ela também muda o ciclo de alfabetização, que antes era do 1º ao 3º, agora é 1º e 2º anos, né? A criança tem que sair alfabetizada até o final do 2º ano do ensino fundamental. Ela traz também as integralidades entre as etapas. Os conhecimentos adquiridos na educação infantil servem para o ensino fundamental, que, por sua vez, também servem para o ensino médio. A BNCC, ela traz a defesa explícita da educação integral, ou seja, ela quer formar o aluno em seus múltiplos aspectos, cognitivo, cultural, emocional, físico, humano, político, enfim, ela quer o desenvolvimento do cidadão, ela não quer formar apenas o aluno. Tranquilo? Ela também traz para a gente as competências. Ela fala que o aluno tem que desenvolver 10 competências ao longo da educação básica. E essas 10 competências devem surgir através da mobilização de 4 conceitos, que a gente chama, né, que é uma siglazinha, né, o CHAVE, que são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores. Beleza? Você mobilizando esses 4 conceitos, você tem a categoria de competência na Base Nacional Comum Curricular. Então, gente, a BNCC, ela trouxe essas várias novidades aí, e ela está cada vez mais recorrente nos concursos públicos. Tranquilo? Podemos passar? Vamos para o 7º tópico. Está acabando, pessoal. Estão gostando? Está tranquilo? Esse 7º tópico aqui, a gente destaca tanto os parâmetros curriculares nacionais como as diretrizes curriculares nacionais. Eu acabei de falar para vocês que essa ideia da BNCC não é nova, não é nova. Ela, né, ela vem com a Constituição e a primeira tentativa da gente ter um currículo onde todos os alunos tivessem acesso essas aprendizagens básicas, essenciais, isso veio com os PCNs em 1997 ainda, certo? Parâmetros curriculares nacionais. Os PCNs, originalmente, eles foram publicados em 10 volumes para o antigo ensino fundamental 1. Um ano depois, em 98, 10 volumes para o antigo ensino fundamental 2. E em 2000, também 10 volumes para o ensino médio, certo? Nós temos o primeiro volume dos PCNs, essa parte aí geral, né? Que é muito bom você dar uma olhada, principalmente quem é pedagogo, o volume aí, né, falando o que é o que são os as atribuições, enfim, é muito importante. E depois nós temos um por matéria, por disciplina, né, como ainda chamavam na época, e os 2 últimos são para os chamados temas transversais. Então, trazer isso aqui, ó, uma grande novidade trazida pelos PCN são os temas transversais. Os temas transversais, eles não são novas áreas do conhecimento, não.
ou novas disciplinas, como chamavam na época. Não é isso. Eles são temáticas do dia a dia dos alunos que devem ser trabalhadas dentro das áreas do conhecimento que já existem. Professor, e quais são esses temas transversais? São 6. E eu vou dar aqui um bizu federal para vocês nunca mais esquecerem. Coloque a palavra tempos. Tempos. Sim, você nunca mais esquece desses temas transversais. O primeiro, trabalho e consumo. O segundo, ética. O terceiro, meio ambiente. O quarto, pluralidade cultural. O quinto, orientação sexual. O sexto, saúde. Então, essas 6 temáticas aí devem ser trabalhadas dentro das diferentes áreas do conhecimento, porque são assuntos do dia você vai conseguir ter uma aula mais significativa, partindo do concreto, da prática social, dos temas geradores, como falava o Paulo Freire. Você vai tornar a sua aula mais atrativa, mais dinâmica, beleza? Então, essa premissa dos temas transversais foram tratadas TCNs e foram ampliadas depois na BNCC com os TCTs, temas contemporâneos transversais, certo? Pessoal, agora falando das DCNEs, das Diretrizes Curriculares Nacionais, as DCNEs, pessoal, interessante, nós temos as DCNEs para toda a educação básica, elas são do ano de 2010. Mas um ano antes, a gente teve as DCNEs, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. E elas trouxeram, né, várias novidades, né? Trouxe a questão da carga horária, dos dias, né, de trabalho letivo, falou sobre a avaliação, falou sobre as jornadas. Então, é interessante você saber sobre cada ponto desse. Vamos destacar primeiro as jornadas. Nós temos 2 jornadas. Nós temos a jornada parcial. A jornada parcial, ela tem um mínimo de 4 horas e o máximo de 6 horas. E nós temos a jornada integral, que é a partir de 7 horas. Beleza? As DCNEs também falam de avaliação. A avaliação na educação infantil e também, começando na educação infantil, ela parte da observação. Você sempre vai procurar avaliar o seu aluno qualitativamente e essa observação, ela precisa ser registrada, né? Ó, questão dos registros. E aqui existem múltiplas formas de registrar. Pinturas, desenhos, colagens, gravuras, filmagens, fotos, filmagens, vídeos, enfim. E tudo isso você pode gerar um portfólio, tanto um portfólio individual, como um portfólio coletivo para toda a turma. E no final, tudo isso você vai compilar e você vai entregar para o pai ou responsável através de um relatório. Certo? Essa questão da documentação pedagógica começa com um educador italiano chamado Loris Malaguzzi, né? O conceito de documentação pedagógica. Isso é muito importante porque é uma forma de você atestar, por meio de registros desses relatórios, a evolução qualitativa do seu aluno. Beleza? Então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas trazem essa novidade aí. Tranquilo?
Alguma pergunta? E, por fim, pessoal, como eu destaquei, né, leis complementares, aqui de uma forma mais geral, certo? É muito importante que você esteja atento, ó, às principais políticas nacionais do ano vigente. Bancas como a Consulpan, elas adoram fazer perguntas sobre isso. Aí aqui eu destaco pé de meia, eu destaco a política nacional de educação em tempo integral. Eu destaco aqui também a lei número 15.100, que fala da proibição do uso de celulares. Eu destaco aqui o programa Mais Professores. Eu destaco aqui o ENAD Licenciaturas. Certo? Aí é que eu estou falando da parte nacional, né? Aí é interessante também você estudar o plano municipal de educação daquele município que você vai fazer a prova, logicamente que se tiver no conteúdo programático, né? Se não tiver, você não vai perder tempo com isso. Eu destaco o plano estadual de educação. Você que vai fazer o concurso da Paraíba. Inclusive, eu vou estar fazendo em breve uma live de resolução de questões da banca IDECAN, né, que vai organizar o concurso, né? Em breve eu vou estar divulgando a data, vai ser pelo meu canal do YouTube. Então, é interessante você dar uma estudada no Plano Estadual de Educação da Paraíba, né? Quem vai fazer de Ceará, futuramente no concurso do Ceará, dá uma estudada no Plano Estadual do Ceará, certo? Então, essas leis complementares não podem passar despercebidas aí por vocês. Beleza, turma? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Gostaram da mentoria? Os principais assuntos aí da área da legislação educacional? Alguma sugestão? Gostaram? Maravilha. Pessoal, ó, esse material, como eu falei, eu vou disponibilizar e assim que o Google me disponibilizar a aula, eu vou postar lá no canal do YouTube para você reassistir, quem não pôde assistir ao vivo, assistir novamente. Beleza? Então, muito obrigado. Pessoal, deixa eu fazer aqui 2 convites para vocês. A gente está com a nossa específica de pedagogia aberta, curso de conhecimentos pedagógicos. São 10 encontros, teoria e exercícios. A gente está sempre, né, fazendo esses cursos do zero para a galera que não, né, que tem mais dificuldade. Você recebe todo o material teórico, questões para resolver, bem bacana, viu? Proporciona um curso de legislação do zero. Juliana, segundo semestre vai ter um de didática do zero e um de legislação do zero, viu? Já está previsto. E também a gente vai começar uma nova turma regular de todas as disciplinas a partir do dia 5 de maio, 30 encontros, certo? Português, matemática, didática, legislação, direito administrativo, constitucional, história dos municípios, redação, informática, tá bem bacana. Beleza, pessoal? Então, fica aí os 2 convites para vocês, bom? Fico feliz que vocês tenham gostado aí da nossa mentoria. A gente tem uma mentoria aí, 6 encontros mensais, né? E hoje eu abri para vocês, para quem ainda não conhece o nosso trabalho, ok? Pois é, Ben, a gente está esperando os editais, né? Realmente, os prefeitos estão, né, tão devendo, mas enquanto não sai, vamos estudando, e quando sair, a gente já vai ter um bom referencial teórico aí, uma boa bagagem, um capital cultural. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela audiência, pela confiança de vocês. Contem sempre com a gente. Quem quiser marcar a mentoria no Instagram, né, o nosso @ lá, fique à vontade. Obrigado, vou encerrar a gravação, fiquem com Deus, bom restinho de feriado,
Até mais. Obrigado, Juliana. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Valeu.